passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu quero tomar como ponto de partida da nossa reflexão a declaração do apóstolo Paulo registrada na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, onde ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo usa uma linguagem que nós podemos classificar como material, financeira, monetária, quando ele está falando de lucro e de perda, quando ele está falando de ganho, ou de perda. E a ideia é comunicar um senso de valor, uma percepção de valor. Evidente que Paulo não está falando do valor das coisas materiais, mas ele usa apenas uma linguagem conhecida para ilustrar uma mensagem que aborda valores espirituais. Quando olhamos para a declaração de Paulo ao dizer: o que para mim era lucro, considerei perda, o que para mim era importante, deixou de ter importância, o que aquilo que antes foi valorizado, perdeu o seu valor, é evidente que o apóstolo não está falando apenas de coisas ruins, tipo, pecados cometidos antes da conversão. Eu achava que isso era importante, hoje descobri que não tem importância, na verdade leva à morte. Porque se Paulo estivesse falando apenas de coisas ruins, negativas, ele não usaria a expressão que ele usa no final do verso 8. Por causa dele perdi todas as coisas. Então Paulo está dizendo que não apenas coisas ruins, como também as boas, não apenas ilícitas, como também as lícitas, nada tem importância quando entendemos o lugar de importância que só o Senhor Jesus deve ter na minha e na sua vida. Em fevereiro de 2008, eu tive uma experiência que marcaria o restante da minha vida e do meu relacionamento com Deus. Foi depois de ter decretado que aquele ano seria o ano da busca, depois de ter feito o que na época era o maior jejum prolongado que eu tinha feito até então, determinado a me entregar às disciplinas da oração, da leitura bíblica, que o Senhor falou fortemente ao meu coração, que tudo o que eu vinha fazendo era apenas melhorar a performance da busca, mas que o meu coração não estava mais interessado nele do que estava antes. E de repente essa percepção de importância ganha um desenho completamente diferente. Eu e você precisamos entrar num lugar como esse do de Paulo, de valorizar não a busca pela busca, mas o objeto da nossa busca, que é o Senhor. Ele sim deve ter importância e valor. Porque quando olhamos para as Escrituras, é evidente que a mensagem de paixão, de amor por Ele, será cobrada. Na carta, por exemplo, ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse, lá no capítulo 2, o Senhor reconhece que eles eram uma igreja de alta performance espiritual. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, suportastes provas pelo meu nome e não desfaleceste, puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sob qualquer ângulo que você avaliar a igreja de Éfeso, eles tinham uma alta performance. No entanto, o Senhor diz: tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. A performance estratosférica, a paixão, o amor pelo Senhor estava lá no chão, lá no chinelo. E basicamente foi isso que Deus começou a chamar a minha atenção. Não significa que não há lugar para performance na nossa busca, mas ela deveria ser a consequência, ela deveria ser o efeito colateral do anseio pelo Senhor, da valorização de quem Ele é. Então, se ela vem nesses termos como uma mera consequência, ok, mas quando ela se torna um substituto, então nós temos algo não apenas errado, mas eu diria perigoso, enganoso. Então, imagine o seguinte: eu tenho a responsabilidade como marido de amar a minha esposa, é um dever, é uma ordem bíblica. A palavra de Deus diz no livro de Efésios: maridos, amem as vossas mulheres, ou seja, eu não tenho opção, eu sou obrigado a amar a minha esposa, e ela sabe disso. Mas eu fico pensando se nos nossos 28 anos de casado que temos até agora, se a cada manhã que eu acordo ao lado da minha esposa eu dissesse: eu amo você, e quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu disparasse: fazer o quê? Não tem opção, Sou obrigado a te amar. Eu fico me perguntando se estaríamos casados, qual seria a qualidade do matrimônio, porque ainda que seja a minha obrigação amá-la, ela espera que eu cumpra a obrigação não por mero senso de obrigação, mas por senso de prazer. Porque se o marido ama a sua esposa apenas pelo senso de obrigação, a única coisa que no final das contas ele vai conseguir é se orgulhar de si mesmo e da sua performance. Talvez jogar na cara dela: nem você, nem Deus, ninguém pode dizer que eu não te amo.
mas ele está valorizando a si, a sua busca, o seu ego, o seu status de ser alguém que cumpre a obrigação. Ele não está valorizando a outra pessoa. Mas quando valorizamos a outra parte, embora haja dedicação, essa, por sua vez, não gera nenhum motivo de orgulho. Então, quando falamos de entrar nesse lugar que Paulo entrou, é necessário isso. Mas para que cheguemos a esse lugar, é necessário percepção espiritual. O apóstolo Paulo fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra utilizada no original grego e traduzida aqui como sublimidade é hiperus. Hiperus fala de algo que se sobressai, que se destaca, que se eleva. Então, quando ele entra no conhecimento daquele que se sobressai, quando ele entra nesse conhecimento elevado daquele que é mais importante, automaticamente as outras coisas perdem o seu valor e a sua importância. Então, sim, amar a Deus de todo o coração é um dever, é uma obrigação. No entanto, Deus espera que a gente cumpra o mandamento, não com mero senso de obrigação, mas baseado nisso que podemos chamar de um senso de prazer, do reconhecimento de quem Ele é, do lugar de importância que Ele tem e de quão extraordinário é poder desfrutar a própria presença de Deus. No Salmo 16:11, a Bíblia diz: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpétuas. A Bíblia não só fala que a mais cheia e completa medida de alegria está na presença do Senhor, mas em vez de apenas tratar disso como algo subjetivo, um sentimento etéreo, vago, ela o apresenta na forma de deleites. E eu e você precisamos entender que nós podemos nos deleitar no Senhor, valorizá-lo acima de qualquer outra coisa. É por isso que nós temos afirmações como a de Jesus em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando ele diz coloque em primeiro, se você olhar o contexto, ele está falando de necessidades básicas. Não se preocupe com o que vocês vão comer, beber, vestir. Ele está dizendo coloque Deus na frente das suas necessidades mais básicas, ou seja, nada deveria ser tão importante para nós como buscar a Deus, como estabelecer um relacionamento com Ele, como não só cultivar e desenvolver um relacionamento, mas preservar. Isso significa que se eu e você chegamos nesse lugar onde Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, também não queremos negociar isso. E o cristão que entende isso, ele não peca porque a sua religião não lhe permite fazer algo. Ele não peca porque ele não quer se afastar daquilo que é mais valioso, daquilo que é mais importante, daquilo que lhe é mais precioso. Aliás, a nossa grande batalha, quando falamos de preservar o devido lugar de importância de Deus, não diz respeito só ao pecado. Nós temos um outro inimigo sutil, que muitas vezes não tem a cara de inimigo que o pecado tem, que são as distrações. A palavra de Deus diz que Noé plantou uma vinha, colheu seu fruto, mas se embriagou enquanto celebrava. Quando você pensa na mentalidade dos povos antigos, olhando por uma lente cultural, não existia colheita sem festa. Aqueles que conheciam a Deus celebrariam diante de Deus e o próprio Deus instituiu a lei das colheitas, a festa das primícias, mas os povos pagãos celebravam suas divindades, seus falsos deuses. Então, quando a Bíblia diz que Noé colheu, pressupõe-se que havia uma festa e porque ele era temente a Deus, diante de Deus. Mas ao celebrar a bênção recebida, a Bíblia diz que ele se embriagou com o fruto da própria bênção. E eu percebo que muitas vezes nós, que temos sido abençoados por Deus, estamos nos embriagando com o fruto da própria bênção que Deus tem nos dado e entregado. Passamos a celebrar mais aquilo que Deus dá do que aquilo que Ele é. Passamos a buscar mais aquilo que Deus faz do que necessariamente o que podemos desfrutar da pessoa dEle e da comunhão com Ele. Ao entender essas verdades, alguns ajustes precisam ser feitos. Nós existimos para buscar a Deus e precisamos cuidar para que as distrações não nos afastem dEle. O que são as distrações? Assim como no exemplo da embriaguez, é quando coisas lícitas, não necessariamente erradas, não necessariamente ilícitas, mas coisas lícitas se tornam tão importantes quanto o nosso Senhor. Em Lucas, no capítulo 14, nós vemos Jesus falando a respeito de alguém que deu uma festa, um banquete, e quando manda chamar os convidados, eles começam a dar desculpas. Comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro diz, comprei 5 juntas de bois, preciso examiná-las, rogo-te que me tenha por desculpado. O outro diz, casei-me, portanto não posso ir. Quando olhamos para todas essas desculpas apresentadas, as coisas em questão não são ilícitas, não são pecaminosas nem erradas.
todas elas entrariam na classificação do que, examinando as promessas bíblicas, nós chamaríamos de bênção de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração, mas ainda assim se tornaram tão importantes que o convite para o banquete, e banquete na Bíblia fala de comunhão, de relacionamento, o convite para o banquete foi desprezado. Que eu e você possamos entender que mais do que meramente nos dedicarmos a uma performance, possamos entrar nesse lugar de paixão, de amor, que é cultivado pelo entendimento da importância de quem Deus é. Quando eu e você realmente nos direcionamos, né, a Deus, porque Ele é mais importante do que qualquer pessoa ou coisa nas nossas vidas. Quando Ele ocupa esse lugar de importância, de tamanha importância, que nada mais é importante diante dEle, né? Quando nada mais importa, estamos começando a entrar no lugar que Deus espera de nós. Pode a princípio parecer exigente demais da parte de Deus, se você achar que é uma necessidade dele. Mas quando Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma, nós vamos entender que a necessidade nunca foi dele, é nossa. Isso vai produzir equilíbrio nas nossas vidas, vai produzir uma busca e um relacionamento sadio com Deus. Então, que eu e você possamos não apenas decidir buscar a Deus, mas entrar no modo onde nada mais importe, que a gente entre tão fundo até que nada mais importe. Essa é a minha oração, o meu desejo e também ao mesmo tempo meu desafio e encorajamento para o seu coração.